Do Senhor, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar nesta manhã, bem como louvo a Deus pela vida do bispo, pela oportunidade que ele nos tem concedido, nos honrado nesta manhã. Pastor Itamar, pastor Eliseu, muito obrigado. A lição que nós estaremos estudando nesta manhã: Deus cuida dos que se dedicam a Ele. Deus, Ele tem o homem como seu maior investimento. O homem é o maior investimento de Deus. O homem, por natureza, nós podemos entender que o homem é o investimento mais caro, porque foi dado ao homem o sangue de Jesus, de um preço profundamente valioso. O homem é um homem ser complexo, é um ser por demais complexo, mesmo sendo amado por Deus, mas ele é sumamente complexo. Nós podemos observar que, quando nós olhamos para o caso de Balaão, por exemplo, o homem ele é mais teimoso do que uma jumenta. A jumenta tem a oportunidade de ter a visão de um anjo, quando o homem não consegue vê-lo. O homem, ele, nas suas características, na sua forma de ser, ele é um homem totalmente complexo, porém, profundamente amado por Deus. Tão amado que a Bíblia nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, amou o homem de tal maneira, né? O ser profundamente amado. E o homem, ele desfruta do maior investimento de Deus. Deus investiu alto no homem. Deus deu para o homem Jesus. Deu para o homem o Espírito Santo. Deus deu para o homem a oportunidade de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Deus deu ao homem a oportunidade da vida eterna, e Deus deu ao homem também o céu, porque Deus não precisa do céu. Na verdade, o céu é sustentado pelo próprio Deus, mas Deus criou o céu visando o homem, para que o homem pudesse habitar com Deus. Então, o homem, ele desfruta de vários privilégios, porém o homem tem algumas coisas básicas que o homem precisa saber, que o homem precisa ter em mente, ter conhecimento. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós observamos que Deus, ele cria o sol e a lua e as estrelas para fazer uma divisão entre o dia e a noite e, consequentemente, estabelecer anos, meses e tempos. Então nós entendemos que o tempo pertence a Deus. O tempo é uma preciosidade de Deus, que Deus otorgou ao homem, que Deus deu ao homem, para que o homem faça mordomia do tempo, para que o homem ele tenha a oportunidade de usufruir, para que o homem tenha sabedoria para administrar este tempo. Agora, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isto é, Deus organizou tudo. Deus organizou debaixo do céu um tempo determinado para o homem. O tempo do homem ter um momento com a sua família. O tempo do homem ter o seu momento com o seu trabalho. Momento com os seus amigos. Momento especial, enfim, de lazer na sua vida. E aquele momento peculiar do homem ter com Deus. O tempo do homem com Deus. Se nós observarmos, nós iremos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, no jardim do Éden, o Éden não pertencia a Adão. O Éden, na verdade, era de Deus. E Deus estava dando ao homem o privilégio de desfrutar do jardim do Éden. Então, Adão teria que lavrar, guardar e adorar. Tinha tempo determinado para isso. Ele tinha que trabalhar no jardim. Ele tinha que guardar o jardim. A Bíblia não diz, mas nós percebemos que Deus já havia orientado Adão acerca dos perigos que poderiam envolver o jardim através da pessoa maligna do adversário. Ele teria que estar vigilante, atento, guardando. E, ao mesmo tempo, ele teria que ter também o privilégio de adorar a Deus, de adorar o Senhor. Deus, ele requeria isto do homem e requer isso do homem nos dias que nós vivemos. Então, o tempo, nós não somos absolutos sobre o tempo.
Nós não temos domínio absoluto sobre o tempo, porque o tempo não pertence a nós. O tempo pertence a Deus. Deus é o Senhor do tempo. Ele é o dono do meu tempo, do seu tempo, do nosso tempo. Acima de tudo, porque Deus, Ele comprou a nossa vida. Quando Ele compra a nossa vida, automaticamente Ele compra tudo que nos envolve. Ele compra os nossos dias, Ele compra os nossos sonhos, Ele compra também o nosso tempo. Então este tempo que eu tenho, que você tem, não é nosso, mas esse tempo pertence a Deus. Agora, vejamos aqui alguma coisa interessante. Ao criar o homem, Deus não o deixou à mercê da sua própria sorte. Não. Deus não coloca o homem para que ele viva aleatoriamente. Deus primeiro ele prepara o cenário. Antes de colocar o homem, Deus prepara o cenário. O que Deus faz? Deus ele faz o dia, a noite, faz o tempo. Deus ele prepara frutas para o homem, alimento para o homem, sementes para o homem. Quando o homem chega, o cenário já está montado. As coisas estão preparadas. Então Deus, ele tem uma preocupação exacerbada, uma preocupação profunda com o homem. Ele ama o homem de veras, ele ama o homem profundamente. Não é à toa que ele fez um alto investimento no homem. Agora, nós observamos que mesmo após a queda, ainda existe uma preocupação da parte de Deus com o homem. Deus não deixa de se preocupar com ele. Deus procura salvá-lo. E nós observamos um dado interessante. Em se tratando do povo hebreu, nós observamos que Deus, ele prepara a terra prometida. Mas antes do homem chegar na terra prometida, há uns cuidados de Deus para com o homem. Por exemplo, Deus sabia que o homem no deserto precisava de água. Deus prepara a água da rocha. Deus sabia que o homem precisava andar tranquilamente, sem sofrer a exaustão do sol. Deus prepara a nuvem. Deus prepara, Deus se coloca como Jeová Rafá, ou como aquele que se preocupa com a saúde, com o bem-estar físico do homem. Deus tem essa preocupação com ele. Nós observamos que Deus também, ele tem uma preocupação com a vestimenta do homem. Veja, Deus se preocupa com minúcias, com detalhes. Deus se preocupa, enfim, com todos os aspectos, até o homem chegar na terra prometida. Alimento para o homem, provisão para o homem. Deus, enfim, lhe proveu maná dos céus. Então você observa que Deus está atento aos cuidados, ao querer, a estar atento, enfim, às necessidades humanas, à necessidade do homem. Agora, Deus também ele se preocupa com outro detalhe. Ele se preocupa em fazer um tabernáculo no deserto. Agora, na feitura desse tabernáculo, na peregrinação do homem, na andança do homem, Deus determina que haveria um tempo dele parar. Todas as tribos tinham que parar. Todas as tribos que tinham que se posicionar diante de Deus. Eles tinham que entender que Deus era o supridor das necessidades deles, que Deus amava eles profundamente. Porém, eles tinham que entender que para Deus, eles tinham que prestar reverência, não por obrigação, mas por amor. Eles tinham que amar a Deus, com a força da alma, voluntariamente eles teriam que amar a Deus. Então nós observamos que Deus, ele supre necessidades. Mas existe a contrapartida também. Existe a questão da contrapartida. Ele dá tudo para nós. Ele dá o seu tempo, seu amor. Ele deu a sua própria vida, suas promessas, sua palavra, seu sangue. Ele dá tudo. Mas em compensação, ele quer também de nós. Ele requer de nós também. Ele requer tempo, amor, dedicação, apreço, adoração. Ele também exige de nós. Agora, Deus supre as necessidades. Você observa que enquanto Adão estava trabalhando no jardim, enquanto Adão estava preocupado com os bichos, os animais existentes no jardim, Deus estava observando Adão.
vendo que mais Adão precisava, que mais Adão tinha necessidade. Então Deus observa que Adão precisava de uma esposa, de uma companheira. Isso diz claramente para nós o seguinte, é que enquanto nós estivermos atentos à vontade de Deus, enquanto existir uma preocupação da nossa parte em adorarmos o Senhor, Deus ele se preocupa com nossa casa, Deus ele se preocupa com o nosso lar, Deus ele se preocupa com o bem-estar do homem, da mulher, da família. Deus ele tem esta preocupação. Deus observa atentamente qual é a sua necessidade, que você está precisando. Enquanto você estiver envolvido com a obra de Deus, haverá uma preocupação de Deus com você. É notório isto quando nós observamos, por exemplo, a questão de Eliseu e aquela mulher. Aquela mulher tratava muito bem a Eliseu, mas Eliseu procura saber o que aquela mulher precisava. Qual é a carência daquela mulher? Qual era a necessidade maior daquela mulher? E aí então, percebe-se que aquela mulher não tinha filho. Era algo que estava no seu coração, um desejo que estava na sua alma. Ainda que não fosse esse desejo externado, mas era algo que ela tinha necessidade de ser mãe, de ter um filho. Então, Deus, através do profeta Eliseu, se preocupa com esse detalhe para que a mulher venha se engravidar. Então, Deus, ele se preocupa sumamente com cada detalhe do homem, com cada problema do homem, com a sua saúde, com o seu bem-estar, enfim. Faraó associou a adoração com ociosidade. Meus amados, Faraó não entendeu esta dinâmica de Deus, esta dinâmica de Deus ser adorado. Faraó não entende isto quando Moisés propõe em pedir a Faraó para que liberte o povo, para que deixasse o povo e fazer cultuar o Senhor no deserto. Ele entende que esse povo está precisando trabalhar. Culto é ociosidade. Meus amados, culto é a melhor coisa que pode existir. Cultuar a Deus é algo profundamente inteligente. Cultuar a Deus é salutar, é saudável. Cultuar a Deus envolve a alegria da alma. Cultuar a Deus envolve sensibilizar o espírito. Cultuar a Deus é alegria para o lar, é o bem-estar da casa. Cultuar a Deus é algo dinâmico, expressivo. E Faraó não entende esta lógica. Para nós termos uma ideia disto, nós observamos que a arca do Senhor ela fica 20 anos numa casa e 3 meses na outra. Nesses 20 anos, Deus não foi priorizado. Nesses 20 anos, Deus não foi cultuado, não foi adorado. Não acontece nada. Mas na casa de Obed-edom, Obed-edom entendeu esta questão do momento, do seu tempo, do seu momento de adoração, do seu tempo de adorar. Era a oportunidade que ele estava tendo, porque Deus estava entrando na sua casa através da arca. Deus estava entrando no seu lar. Ele entende isto e passa este posicionamento para a sua esposa, para os seus filhos. E daí todos entendem que Deus estava ali e teria que ser adorado. Eles adoram a Deus. À medida que eles vão adorando ao Senhor, Deus, diz a Bíblia, ele abençoa a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tinha. Isto é, enquanto Obed-edom estava preocupado em adorar a Deus, Deus se preocupa em abençoar o Obed-edom como pessoa, como homem, como pai de família, como aquele que necessitava das coisas para o seu lar. Deus abençoa tudo na casa de Obed-edom. Mas uma coisa importante que eu vejo na vida de Obed-edom, que à medida que Deus vai abençoando, ele vai se aproximando de Deus. Ele vai se aproximando, ele não se distancia, porque a bênção de Deus não pode distanciar o homem de Deus. Os bens não podem distanciar o homem de Deus. Pelo contrário, os bens têm que aproximar o homem de Deus. Quanto maior é a bênção, maior é a gratidão, maior é a alegria, maior é o gozo de compreender que Deus é um Deus abençoador. Ele vai se aproximando de Deus, ele começa a cantar para Deus, os seus filhos começam também a trabalhar na casa do Senhor. Então você veja que Obed-edom entende a dinâmica de receber
e também dar para Deus, dar para o Senhor. Agora, essa questão de Faraó não entender que era ociosidade, meus irmãos, eu observo aqui a questão do pastor. O pastor, ele é um presente de Deus para a igreja. Mas muitas vezes o pastor não é bem visto. Se entende que o pastor é ocioso. Se entende que o pastor vive na ociosidade. Se entende que é a questão do pastor ficar orando lá enquanto o povo está trabalhando. É bem verdade que muitos pastores trabalham. Mas enquanto o pastor está orando lá para abençoar o povo, tem muitas pessoas que entendem, eu vou me matar, rapaz, de trabalhar. E ainda vou ter que dar o dízimo para esse cabra não fazer nada. Não vou fazer isso não. Vou matar ele na unha. Então, meu querido, o pastor, ele desfruta de um privilégio. É uma dádiva de Deus. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, nós entendemos que o pastor é um presente para a igreja. É uma dádiva de Deus para a sua igreja. Enfim, é aquele que recebe a palavra de Deus e transmite a palavra para o povo. É aquele que abençoa o povo, que apacenta o povo. Então, o pastor é uma dádiva de Deus. E tem que ser visto como tal. Agora, nós observamos que, muitas vezes, essas coisas não são vistas, não são observadas. Queridos, mas este tempo que nós estamos tendo aqui, este tempo é profundamente saudável. Este tempo que nós estamos tendo aqui é um tempo que está sendo assistido por Deus. Deus está vendo este momento seu, essa despreocupação, esse desvincular do seu lar para vir à casa do Senhor. Talvez você teria muitas coisas para ser feita neste dia, mas você priorizou a casa de Deus, a casa do Senhor. Você deu prioridade de estar aqui para adorar, para aprender do Senhor, para cultuar ao Senhor. E tenha certeza disto, você vai ser recompensado por isto. Deus não dispersa ninguém, Deus não despede ninguém sem abençoá-lo quando ele se aproxima da presença de Deus. Tenha certeza disto. Esse tempo que você está doando para Deus, Deus vai recompensar você. Deus irá abençoar você. É preciso estabelecer prioridades. Quando nós olhamos para Deuteronômio 28, Deus mostra o segredo da vida. Existem alguns segredos do bem viver. Existem alguns segredos do viver a vida. Porque a vida tem segredos. Tem pessoas que sofrem por não descobrirem os segredos da vida. Tem pessoas que simplesmente tornam-se passageiros da vida, peregrinos na vida. Tem pessoas que não vivem a vida abundante que Jesus preparou. Jesus ele foi categórico em dizer, eu vim para que tenham vida. E tem pessoas que não vivem, eles passam pela vida. Mas a vida tem um segredo. Deuteronômios diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, que Jesus resumiu em um, amar ao Senhor acima de todas as coisas, a Bíblia diz, bendito será na cidade. Você vai trabalhar na cidade, você vai ser bendito. Deus vai abençoar você. Deus ele vai te abençoar. É uma promessa bíblica. Deus vai abençoar você na cidade. Vai abençoar a mente dos seus filhos na escola. Vai abençoar a sua mente para os seus negócios. Vai abençoar, enfim, o seu lar, para que o seu lar tenha paz. Ele vai abençoar a sua casa, vai te abençoar na cidade. Bendito serás no campo. Se você tem a sua fazenda, Deus vai abençoar a sua fazenda. Deus vai abençoar a sementeira que você plantar. Deus irá abençoá-lo. Deus irá abençoar a sua plantação de milho, sua plantação de soja. Enfim, se você tiver momentos com Deus. Eu me lembro de uma irmã Francisca. Irmã Francisca, muitos anos atrás, ela congregou aqui. Hoje ela já dorme no Senhor. E ela tinha um filho. Tá bem. E este filho fez uma plantação de arroz. Plantou arroz. Bem-vindo a Jumanji. E aí, aquela plantação enorme. Muito arroz. E aí o que aconteceu? Na colheita, a irmã Francisca disse para o seu filho, meu filho, dá o dízimo do arroz.
Ele falou, eu dar o dízimo do arroz? Vou dar não. Vou dar não. Não vou dar porque quem plantou fui eu. Quem trabalhou fui eu. Deus não tem nada com isso. Mas Deus mandou a chuva, meu filho. Deus fez prosperar a sua plantação. Dá o dízimo do arroz. Dá não. Ele não havia colhido ainda. Meus amados, vem uma chuva. Vem uma chuva. E aquela chuva fez o arroz dobrar. E nasceu. E o arroz começou a brotar. Ele ficou desesperado, perdeu aquela plantação todinha. Perdeu aquela plantação. E ele foi chorar. A irmã Francisca disse para ele, meu filho, não falei para você dar o dízimo? Na outra plantação, vem aquela plantação bonita. E aí ela disse, meu filho, e agora? Estou correndo para levar o dízimo. Colheu tudo. Deus abençoou abundantemente. Porque ele se preocupou agora em reconhecer que é Deus que abençoa. Você pode plantar, mas é Deus que faz a semente brotar. Você pode plantar, mas é Deus que faz produzir. Você pode ter o seu gado, mas é Deus que faz a vaca gerar. Você pode ter as suas coisas, mas é Deus o responsável de abençoar. Se preocupe com isto. Deus, ele continua sendo Deus, meu irmão. E nós simplesmente servos. E o servo não teima com seu Deus. O servo simplesmente obedece. O servo simplesmente se coloca na posição de servo. E nós somos servos. O reino de Deus, agora, desobedecendo a Deus, você sabe o que acontece em Deuteronômio 28. Se não houver uma preocupação, se não existir uma preocupação no sentido de reconhecer Deus, colocar Deus em primeiro plano, então aí, meu amado, o homem é responsável por aquilo que ele fizer. Deus não tem parte com ele. E aí vem as questões das maldições. Aí vem a questão dessas problemáticas todas. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você sabe, queridos, a história do lenhador, né? Do lenhador, dos dois lenhadores, você sabe muito bem. Do lenhador forte, que acreditava na força do seu braço. E acreditava que na força do seu braço ele podia cortar muitas árvores, produzir muitas madeiras. Mas existia um senhor, aquele velho experiente, que entendia que para poder derrubar árvores é preciso amolar o machado. E você sabe que ele conseguia produzir muito, enquanto o outro tinha dificuldade de derrubar uma. Quem adora a Deus amola o machado. Quem adora a Deus vai amolando o seu machado. Vai amolando a sua ferramenta. Quem adora a Deus, ele tem a capacidade de produzir. Porque ele está amolando a sua ferramenta, está amolando o seu machado. E Deus vai cuidar dele. Deus vai te dar força, meu irmão. Graça. Agora, veja, qual é o mais importante? As prioridades revelam através das ações. Qual é o mais importante? Queridos, a Bíblia diz assim: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira coisa que nós temos que entender: este corpo não é meu. Este corpo é um tabernáculo, é um templo. Então, há uma exigência para ele ser apresentado em sacrifício vivo. Por que vivo? Ele tem que ser apresentável em sacrifício vivo, porque às vezes você está na presença de Deus, mas a sua mente não. A mente pode estar distante. Rapaz, eu tinha que vender um carro hoje. Não estou conseguindo, tinha que estar aqui. Tinha que vender umas vacas hoje. Tinha que estar aqui, pastor me vê, se não me vê, vai dar problema. Tem que fazer alguma coisa hoje. Você tem que estar aqui, na presença de Deus. Sua mente tem que estar aqui. Suas emoções têm que estar aqui. Sua alegria tem que estar aqui.
Sua gratidão tem que estar aqui. Suas mãos têm que estar aqui para você adorar a Deus. Sua força, seu dinamismo, sua gratidão tem que estar aqui. Você tem que estar vivo na presença de Deus. Não por obrigação, não por marcar presença. Você tem que estar por gratidão, por alegria para cultuar. Sacrifício vivo e santo. Entender que o mundo é mundo, mas você é separado para Deus. Entender que o mundo tem a sua dinâmica, nós temos a nossa. Então é importante nós entendermos que nós estamos separados para o Senhor. Que maravilha, você foi separado para Deus. Já imaginou isto? Deus separou você para adorar a Ele, meu querido. Você já pensou nisto, meu amado? Porque a salvação não é você que determina, mas é Deus que determina. Não é você que vai atrás do Senhor, mas é o Senhor que vai atrás de você. Como foi bem dito aqui, a fé não é propriedade minha nem tua, é propriedade de Deus. É Deus que nos deu fé para crermos nele. Isto é dádiva de Deus, bênção de Deus. Às vezes numa casa tem dois irmãos. Um se converte, outro não. Um morre e parte para a eternidade sem Deus. Mas tem outro que recebe Jesus e vai para o céu. Você me explica isto? Meu amado irmão, você tem que glorificar a Deus, porque você foi escolhido pelo Senhor. A graça de Deus, ela veio sobre a sua vida. A bênção de Deus da salvação, ela caiu no seu colo, meu querido. Caiu no seu colo, escolheu você. Meus irmãos, eu oro todos os dias pelos meus primos. Todos os dias eu oro. Todos macumbeiros. Acredito naquelas coisas. Acredito, enfim, naquelas coisas, aqueles deuses da macumbaria. Vim de uma família problemática, mas a graça de Deus, ela me alcançou. Que maravilha. Ratash Kent. Você está entendendo isto, meu irmão? A graça de Deus alcançou você. E é por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, que prazer. Eles vinham cantando para adorar a Deus. Vinham cantando para adorar o Senhor. Você está entendendo? Meus irmãos, nós não podemos ter essa preocupação. Que hora que esse culto vai terminar? Não se apresse em sair da presença de Deus. Não se apresse em sair da presença do Senhor. Se alegre. Queridos, as nações, elas, para crescer, elas têm que entender isto. Por que a América é o que é hoje? Por que os Estados Unidos é o que é hoje? Eles priorizaram Deus no passado. Deram prioridade para Deus. E você sabe que muitos presidentes americanos iam consultar Billy Graham. Consultavam a ele. Ouviam o que ele tinha para dizer. Eram abençoados. Os presidentes americanos entendiam que Billy Graham estava numa posição mais elevada do que eles. Entendiam isto. E a nação era abençoada em consequência disto. Porque a Coreia do Sul, ela está do jeito que está hoje? Porque a Coreia do Sul é progressiva? Por que este país progride tanto? Porque nos tempos áureos de Poyang-chul, o presidente da Coreia do Sul ia consultá-lo, ia tomar conselho com Poyang-chul, para o país ser abençoado. Ele entendia que ele estava na presidência da República da Coreia do Sul. Porém, ele entendia que para dirigir aquele país, precisava da orientação de Deus. Ia consultar Poyang-chul. Por isso que a Coreia é hoje esta potência. Por que o Brasil ele passa por essa tortura toda? Por que o Brasil ele passa por estas problemáticas todas, por esta luta, tantos derramamentos de lágrimas, tantas frustrações? Por que acontece tudo isto? Porque os nossos líderes
procura umbanda, quimbanda, os deuses malignos. E só não está pior porque a igreja está aqui. Só não está pior porque a igreja está intercedendo, orando, buscando, clamando para que Deus abençoe esta nação. E Deus vai abençoar esta nação. Deus vai abençoar este país. Nós cremos nisto, meus amados. Mas é preciso o posicionamento. É preciso que nós nos posicionamos como crentes, como servos de Deus. Meus amados, nós estamos vivendo o nosso momento. É o teu momento de adorar. É o teu momento de cultuar. É o teu momento, meu irmão, de prestar culto a Deus. Deus, Ele me dá madrugada para me buscar a Ele. Deus, através do seu Espírito, me chama, me convida para buscá-lo. Eu tenho que atender a voz do Espírito. Deus me leva, Deus me cutuca, me leva, enfim, para abrir a sua palavra, para ver o que Ele quer falar comigo. Eu tenho que entender isto. Eu tenho que compreender esta voz do Espírito. Eu tenho que tomar tempo com a oração. Eu tenho que tomar tempo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, enfim, é diretiva. A palavra de Deus dá o norte para a minha, para a tua, para a nossa vida. Então nós temos que nos debruçar na palavra para ver o que o Espírito quer falar conosco. Aproveitar as oportunidades. A oportunidade está relacionada em latim com chegar ao porto. Para isso é preciso do vento favorável. As embarcações da época, elas dependiam do vento. Elas precisavam do vento para conduzi-las até o porto. Então eles ficavam esperando o tempo favorável para poderem, enfim, sair nas suas embarcações. Meus amados, da mesma sorte, temos que aproveitar o tempo, porque a Bíblia diz que os dias são maus. E nós temos que remir o tempo. Os dias são de trevas, mas há um vento favorável. A graça de Deus. A graça de Deus está soprando na nossa vela. A graça de Deus está aí, meu querido. Nós temos que aproveitar este vento favorável. Nós temos que aproveitar, enfim, este vento que não é fortíssimo, mas é aquela brisa mansa, como ouviu Elias, né? Aquela brisa mansa dando direção, orientando, falando. Você está entendendo, meu irmão? Você está compreendendo? Deus, através da sua graça, Ele quer nos dirigir, quer nos orientar, Ele quer nos abençoar. Esta é a proposta do Senhor para a nossa vida. A importância do discernimento. Por que se dedicar a Deus? Servir a Deus não é barganha. Eu tenho que servir ao Senhor, não é para ter 2 carros na garagem. Não é para ser bem-sucedido na vida secular. Eu tenho que cultuar o Senhor, porque Ele é Deus. Ele merece ser cultuado. Sabe por quê, meu irmão? Quando amanhece o dia, pela manhã, eu consigo colocar os meus pés fora da cama e me levantar. Isto é bênção de Deus. Bênção de Deus. Eu abro meus olhos, enxergo o quarto. Bênção de Deus. Poder enxergar. Eu tenho liberdade de dobrar os meus joelhos, expressar o que sinto, falar. Dádiva de Deus. Bênção de Deus. Você se expressar, você falar, fazer uso da voz. Dádiva de Deus. Você vai até o seu banheiro, pega a sua escova de dente para escovar os seus dentes com as suas mãos. Que maravilha. Parece coisa simples, né? Parece coisas tão simples. Mas tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que não conseguem fazer esse gesto simples. Essas coisas simples. Milhões. Mas foi facultado a mim, a você, o direito, a liberdade de fazer isto. Você está entendendo? Meus amados, você faz uso da sua mente, raciocinar,
ter as suas ideias, você tem, o seu pensamento tem uma lógica. E para ele ter uma lógica, é preciso a bênção de Deus na sua mente, no seu raciocínio. Bênção de Deus. Seus negócios vão bem? Louvado seja o nome do Senhor. Está vendendo bem? Bendito seja Deus. Muito bem. No deserto, o Senhor fez questão de mostrar ao povo a importância da adoração. A nuvem, ela não prosseguia, ela parava. Ela parava, ninguém podia andar, ninguém podia caminhar. Era o tempo de adoração. Eu já comentei isso algumas vezes. Pastor, o senhor já... Pastor, o senhor já ordenou vaca? Não? Não tirou leite de uma vaquinha, não? Nunca tirou, nunca teve o privilégio. Quem aqui já teve o privilégio de tirar leite de uma vaquinha? Assim, quem já teve? Ixi, muita gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí você tira o leite da vaquinha lá, né? Tira o leite, né? E vai cantando uma musiquinha, né, pastor? Vai cantando uma musiquinha, eu tiro um leite e tal. Aí termina de tirar o leite. Terminou. Você falou, bom, agora acabou, né? Acabou o leite. Aí você pega o bezerrinho que está piado, né? Pega o bezerrinho e aproxima lá da vaca. Rapaz, tem o leite do bezerrinho. Você pensou que tinha terminado, mas tem o leite do bezerro, tem a reserva do bezerro, né? E a vaca dá mais leite para o bezerro do que para você. Dá mais leite para o bezerro, porque ela segura o leitinho do bezerro. Ela guarda o leitinho do bezerro. Sabe o que significa isso, irmão? Você tem que guardar o seu tempo de Deus. Você dá o seu tempo na sua empresa, dá o seu tempo nos seus afazeres, mas tem a reserva do tempo de Deus lá, escondidinha, guardada, reservada para Ele, meu irmão, né? Reservada para Ele. Você tem que ter a reserva de Deus. E essa reserva de Deus, Ele não abre mão, Ele quer ela. E nós temos que ter esta reserva para Ele, para ofertar para o Senhor. Muito bem. Tem pessoas, meu irmão, que ele faz o seguinte: ao invés de ele vir, ele manda o dízimo. Tem pessoa que, em vez de vir adorar, ele manda o dízimo, ele manda a oferta. Ele acha que com o dízimo, com a oferta, a sua presença não precisa. Meus amados, é um engano. Deus, Ele quer seu dízimo, Ele quer a sua oferta, mas Ele quer você. Ele quer você. Tem as pessoas que acham que para cultuar a Deus não é preciso muita coisa, não. Não é preciso essa coisa toda, não. Deus, Ele quer a sua presença. Ele quer você. Ele precisa de você. Alguém diz, Deus não precisa de nós. Se Ele não precisasse, Ele não criava você. Se Ele não precisasse, Ele não derramava sangue por você. Ele se determinou a isto, precisar de você. Porque Ele te ama, Ele gosta de você. Deus determinou a isto. Muito bem. Aplicai os vossos corações. Quando os judeus voltaram do cativeiro, aconteceu o seguinte: eles começaram a montar o esqueleto da casa do Senhor. Eles começaram a trabalhar na casa do Senhor. Mas depois vieram os samaritanos, e os samaritanos começaram a ameaçá-los. E eles pararam de trabalhar na casa do Senhor. Eles inventaram uma desculpa, entenderam que ainda não era o tempo de trabalhar na casa do Senhor. E eles começaram a trabalhar nas suas próprias casas, porque eles estavam voltando, estava tudo destruído. Eles estavam voltando na reconstrução dos seus lares, das suas casas. E aí o Senhor se apresenta para eles, dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos. Como quem diz, vocês estão preocupados com os samaritanos? Que vocês vão ser derrotados pelos samaritanos? Quem tirou vocês da Babilônia, porventura não fui eu? Não fui eu que coloquei vocês de volta? E porventura não sou eu que vou pelejar por vocês, porque esta luta não é vossa, mas é minha? Sou eu que vou lutar por vocês. Por que é que vocês estão com medo? Eles levantaram lá uma desculpa. Mas eu acho interessante que o Benjamin Franklin, um presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: eu nunca vi um homem que é bom de desculpas ser bom para outras coisas.
O homem que é bom de desculpas, ele vai ser sempre bom para dar desculpas. Sempre dará desculpas. Eu nunca vi o homem ser bom de desculpas, ser bom para outra coisa. Queridos, não podemos inventar desculpas. Alguém diz, não, eu vou enterrar meu familiar. Eu comprei um gado, tenho que vê-lo. Comprei umas terras, tenho que ver a terra. Sempre existem umas desculpas. Queridos, mas Deus, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus. Temos que buscar primeiro o reino do Senhor. É isso que importa. O reino de Deus é o principal, meu irmão. Por que o reino de Deus é o principal? Quando eu busco o reino de Deus, eu estou colocando o Senhor como rei da minha vida. Como rei da minha vida, como soberano da minha vida. Quando eu busco o reino de Deus, eu reconheço que Ele é Senhor absoluto. Só que o reino do Senhor, o reinado do Senhor sobre a nossa vida, ele é interessante. O Senhor nos comprou, Ele é Senhor da nossa vida, mas Ele nos dá liberdade de escolha. É você que determina se você quer adorar ou não. Sabe por quê? Porque você é livre. Você está livre. Nós estamos livres. Pastora Fátima, nós somos livres. Nós que fazemos as nossas escolhas. Jesus, quando curou os 10 leprosos, deixou eles livres para decidirem. O que vocês vão fazer? Os 9 foram embora, mas um voltou, reconhecendo que ele tinha que adorar a Deus, agradecer ao Senhor. Fiquemos de pés, por favor. Esclarecimento à luz da Bíblia. Servir a Deus não significa que a nossa vida não vai ter problemas. Vai. No lar dos servos de Deus tem lágrimas. No lar do servo de Deus tem lutas. Lar do servo de Deus tem enfermidade também. Lar de servo de Deus tem enfermidades. Lar de servos de Deus tem filhos que se envolveram com drogas. Lar do servo de Deus tem dificuldades. Mas qual é a diferença? A promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Esta promessa, irmãos, que nos fortalece. Ele está conosco. Parece que alguma coisa quer nos abater, mas Ele está conosco. Ele ouve as nossas orações, entende as nossas lágrimas. Ele nos fortalece, Ele nos consola. Enfim, Ele nos capacita a superar problemas, superar adversidades. Quantas pessoas aqui já perderam entes queridos? Quantas pessoas aqui já perderam pessoas amadas? Mas o Senhor te fez superar, te deu força para você poder passar por esse vale de lágrimas. Te deu força para você continuar caminhando, continuar andando. Não podemos afirmar que a pessoa aceitando Jesus nunca mais ele vai ter problemas. Sim, ele vai ter problemas. Porque está escrito, no mundo tereis aflições. Esta é a tônica da vida. Nós não viremos ter problemas só quando nós estivermos lá na eternidade. Mas quando nós estivermos aqui, precisamos da força de Deus. E é por isso que temos que adorá-lo, buscá-lo. Deus e Pai, nós queremos te louvar. Tu és bendito eternamente para sempre. A ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Deus bendito, Deus eterno, nosso coração paira uma gratidão profunda pela grande obra que o Senhor tem feito para conosco e ainda irá fazer. Deus, nós externamos a nossa gratidão. Porque como diz a música, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Pai, nisto nós te louvamos e te adoramos. Muito obrigado pelos teus feitos para conosco. Pela alegria de te servir. Pela bondade de te cultuar. Ó Deus, pela liberdade de te adorar. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.